desconsideração da personalidade jurídica. A dica que a gente vai passar agora é uma dica sobre como funciona a desconsideração da personalidade jurídica no CDC. Imagine que o consumidor entrou com a ação e ganhou R$100 mil do fornecedor. Só que quando foi bater a execução para tirar os R$100 mil da empresa, a empresa não tinha dinheiro. Ora, então o código prevê que é possível eu afastar a empresa, afastar o véu que a gente chama da empresa e atingir o patrimônio do sócio. Então vamos lá. Quem é o sócio do fornecedor? A empresa é a empresa Televisões Limitadas. O sócio é o José e o João. Só que eu ganhei um dinheiro da Televisões Limitada. Eu ganhei R$100 mil. Mas quando eu bato a execução na conta da empresa, não tem dinheiro. Quando eu vou atrás dos carros da empresa, não tem dinheiro. E aí, pessoal? E aí, meus amigos, o artigo 28 do CDC, ele, num primeiro momento, no caput, ele diz que se eu quiser atingir o patrimônio dos sócios, eu tenho que demonstrar que houve fraude, eu tenho que demonstrar que houve algum ato ilícito, eu tenho que demonstrar que os caras tentaram me prejudicar no mercado. O artigo 28 do CDC diz que o juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade, né, e no caso atingir, né, eu tenho aqui a sociedade e tenho os sócios da sociedade. O artigo 28 diz que eu posso executar um dinheiro e não só na sociedade, eu posso ir no patrimônio do sócio atrás do dinheiro se houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. Então veja, a princípio o 28 diz, cara, tu pode até atingir o patrimônio dos sócios, mas você vai ter que demonstrar que houve um ato ilícito, que houve alguma prática de alguma irregularidade por esse sócio. Tudo bem, professor, mas não é bem isso que a gente queria discutir. Porque essa é mais ou menos a lógica do Código Civil, ali por volta do artigo 50. Mas aqui eu tenho uma relação de consumo, professor, onde o consumidor é mais vulnerável que o fornecedor. Eu preciso facilitar a vida do consumidor, professor. Será que o consumidor vai ter dinheiro para pagar uma perícia para demonstrar que houve abuso de direito na gestão da empresa? Não vai, professor. Não tem condições. Aí, o parágrafo 5º do artigo 28 veio ajudar os consumidores. E aqui eu quero que você preste muita atenção. Porque o artigo 28, no parágrafo 5º, disse que também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que a sua personalidade for, de alguma forma, um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Ou seja, o que esse parágrafo 5º está dizendo? Cara, quer saber? Sempre que o consumidor tentar executar a empresa e a empresa não tem dinheiro, a empresa não tem bens, o consumidor não conseguir ser ressarcido, o juiz vai poder desconsiderar a personalidade jurídica. Ou seja, o parágrafo 5º ele adotou no direito do consumidor a teoria menor da desconsideração, onde o consumidor não precisa fazer todo um caminho para demonstrar fraude para poder atingir o patrimônio dos sócios. O parágrafo 5º ele é quase que um pay-buff. Pá-buff. Bateu na conta da empresa, não tem dinheiro, opa, já pode ir no patrimônio dos sócios, se eu estou diante de uma relação de consumo. O artigo 28, parágrafo 5º, diz que também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que a sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. E aí, é uma relação de vulnerabilidade, consumidor-fornecedor. Sabe o que a galera faz na prática?
Justiça do Trabalho, professora Priscila. O pessoal lá na Justiça do Trabalho diz, opa, mas a relação trabalhista, por analogia, é muito parecida com a relação de consumo. Também eu tenho uma situação aqui de vulnerabilidade do trabalhador. Logo, no direito do trabalho, os juízes trabalhistas aplicam também o artigo 28, parágrafo 5º, e não exigem esse abuso da personalidade jurídica, essa fraude à lei para desconsiderar. É quase que um pay-puff lá na Justiça do Trabalho também. Claro que com os requisitos aí, que não sou eu que vou explicar, é a professora Priscila que sabe muito mais do que eu, sobre a questão do incidente da desconsideração da personalidade jurídica. Mas o fato, voltando para o nosso mundo, é que a teoria menor da desconsideração é aplicada no direito do consumidor. Se eu tenho uma relação de consumo ali configurada, eu sempre vou poder atingir o patrimônio dos sócios da empresa se essa empresa, essa sociedade, for um obstáculo de alguma forma ao ressarcimento dos danos aos consumidores.